Olha aí, Fux, vamos falar hoje sobre o amigão da galera, o Haddad. O que ele falou aí, né? O Tachad estava acusando, né, recentemente, isso é de notícia de 2 dias atrás, do governo Bolsonaro / ministro Guedes terem deixado uma bagunça nas contas públicas, né, Júlio? Exato, ele falou, então tá, ok, vamos lá, vamos ver que bagunça é essa que ele está resolvendo, né? Ele não cita aqui nessa matéria o que é a bagunça, ele diz que ele está resolvendo a bagunça, tá? A gente vai deixar essa matéria nas nossas notas, mas ele vai citando aqui bagunça, que a estratégia não ia dar certo, por isso que o Bolsonaro perdeu as eleições de 2022, porque ele deixou uma bagunça. Tem esse parágrafo aqui que ele deixa bem claro qual é o argumento dele, né, Fux? Isso aí. O governo em 2022 bagunçou as contas públicas e perdeu a eleição. Nós que estamos arrumando a bagunça. Essa estratégia não vai dar certo. Não ficou muito claro qual a estratégia, mas beleza. Júlio, o que tem a próxima A matéria aí? gente achou aqui uma matéria um pouco mais clara do que ele está falando aqui. O cara que é o número 2 dele lá diz o que é essa bagunça, né? O que ficou para trás que eles estão resolvendo. Primeiro eles botam no da Argentina, dizendo que a Argentina colocou a população da pobreza e eles não vão fazer uma que nem a Argentina está fazendo, a gente já vai falar sobre isso, mas ele deixa claro o argumento dele aqui, ó. A gente tem feito no Brasil um ajuste fiscal. A gente saiu de um déficit primário em 2023 de 230 bilhões, tendo pagado precatório. Eu uso pago, mas ele fala tendo pagado, eu acho que dá para usar os dois, né? Tendo pagado precatório do governo anterior, acertado contas com governadores e uma série de outros passivos. A gente chega em 2024 cumprindo a meta de déficit zero. Então a gente fechou a boca entre as despesas que estavam mantidas em 19% do PIB relativas e as receitas que caíram muito nos últimos governos. Vamos ver esses argumentos dele aqui, né? Primeiro vamos ver sobre o tal dos precatórios. O Bolsonaro deixou um rombo de precatório que ele tá alegando aqui, né? E assim, deixou mesmo. Tá? Deixou? A gente fez um episódio lá atrás da PEC do Kamikaze, justamente quando o governo Bolsonaro estava passando essa PEC para calotear os precatórios. Né? Para quem não sabe, os precatórios federais são o quê? São ações que a União perdeu na justiça, já transitou em julgado e a União tem que pagar as pessoas, né? E por que a União perdeu as ações de forma geral, né? Porque cobrou valores indevidos. Então, são pessoas ou empresas que estão restituindo-se de um roubo feito pelo governo federal. E daí o governo federal, sob comando do Guedes e Bolsonaro, foi lá e disse: não vamos pagar vocês, está na outra aba aí, Júlio. Estamos numa situação de emergência fiscal, né, que era a reeleição do Bolsonaro. Só tem mais uma outra pegadinha que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é e as receitas que caíram muito nos últimos governos. Vamos ver qual foi a solução que ele deu aqui da queda das receitas dos últimos governos. Bora lá. Então, aqui, os precatórios, né, lá, uma matéria da época lá dos precatórios, chegam a 141 bilhões, e aqui a matéria deixa claro no meio que o balão lá que foi dado na época foi 64,9 bilhões, que ficou liberado para eles não atuarem em cima, mas assim, não teve que pagar naquele ano, né? Empurrou para o próximo ano e foi isso. As pessoas que então tinham dinheiro para receber do governo federal por terem pago a coisas a mais, o governo ter sido condenado, levaram balão mesmo do governo federal. E, assim, isso é um absurdo. A gente reclamou na época, né? O governo tem uma dívida, é condenado e daí não paga a dívida. Ah, porque a dívida é muito cara. Mas, meu querido, então não para de cobrar as pessoas errado. Mas vamos lá, é esse o problema? Foram os precatórios o problema do governo Lula de ter que lidar com isso? Porque, né, pessoal, todo mundo aqui que está acompanhando, a gente sabe quais foram as medidas tomadas pelo governo Lula já ao tomar o poder. Na verdade, até foi passado na PEC da transição lá. Uma das coisas foi o quê? Foi retirar o teto de gastos, né? Que o governo Michel Temer tinha colocado, um teto que impedia o governo de continuamente, né, aumentar as suas despesas. E é uma coisa meio simples, assim. Tu não tem aumento de receita, tu não pode ter aumento de gasto. Tu tem que conter o teu gasto de acordo com a tua receita. Que nem você, eu, qualquer pessoa que vive na realidade, né? A gente não consegue. A gente é opressiva essa tal da realidade. A gente não pode ficar gastando mais que arrecada, né? Essa matemática da subtração. Exato. Isso é matemática eurocentrista aí que estraga, né, nosso dia a dia. Mas vamos lá, pessoal. Olha só que loucura isso, Júlio. O que é esse gráfico? É o tamanho da boca que alimenta esse governo federal do Brasil, né? Ele tá comendo de impostos. O que ele tá absorvendo de impostos? Qual é a receita dele de impostos? O carinha lá, o segundo
da Fazenda, cita que teve a queda das receitas nos últimos anos, né? A queda de receita que teve aqui, ó, o cidadão, o número 2 da Fazenda, foi só o 02, o 02, aqui foi só na pandemia. Quem dera se o Guedes tivesse caído receita durante o governo dele, mas não teve, foi só durante a pandemia aqui, mas subiu a arrecadação do governo federal durante o governo Guedes aqui, em números absolutos, mas o número do cidadão aqui, o que ele tá achando de solução pro Brasil é o taxa, o meme do Taxade é verdade, não é mentira o meme do Taxade. A arrecadação do governo federal tá subindo absurdamente, então o cara tá buscando mais dinheiro. Isso, e tem que lembrar, né, pessoal, que a inflação que o Banco Central estatal cria, ela favorece o Estado, porque aumenta a base de impostos que o governo federal se utiliza, né? Tudo sobe de preço, aumenta também a base de arrecadação do governo federal. E eles estão grudadinhos na impressora monetária, então o efeito Cantillon lá está beneficiando eles diretamente. Então o governo se beneficia de inflação de várias maneiras, não vamos nem entrar aqui, mas aumentou a base. Então, o certo, né? O que seria o certo? Seria esse gráfico ser para baixo. Porque daí, quanto mais cai a arrecadação do governo federal, sabe o que acontece? Mais dinheiro fica no seu bolso, no nosso bolso, e mais dinheiro a gente tem para consumir, para investir, para ter uma vida melhor, né? Não é essa a ideia, né? Não é as pessoas terem uma vida melhor e não o governo federal arrecadar mais. Então é um ou outro, pessoal, não tem que escolher. Exato. Então, assim, dinheiro eles estão tendo. Dinheiro eles estão tendo. Então tá, então qual é o problema, então? Que eles não estão conseguindo fechar o tal do rombo. Fux, explica pro pessoal o que é este gráfico aqui. Esse é o gráfico que quem acompanha o Tapa, a gente já fala há anos, né? Que a gente tem que olhar justamente qual é o nível de endividamento do governo federal, porque quanto maior o endividamento do governo federal, né? Maior a chance do Brasil entrar numa espiral de dívida, onde a gente fica rolando dívida cada vez mais cara e vai perdendo a confiança dos investidores que não querem mais comprar a dívida do governo federal, e assim a dívida explode de vez, né? Taxas de juros cada vez maiores para conseguir manter aquela base de dívida, né? E isso, o Guedes teve uma preocupação muito grande. Então, quando ele assume ali em 2018, põe o númerozinho de 2018. O 2017, né? Que no caso que era o anterior. Estava 73, daí 70, foi 2018, foi para 75. E daí, 2019, ele estabiliza a curva de dívida de longo prazo, né? Começa muda a ficar... Muda a tendência. Muda a tendência, né? E ela começa a cair aqui. E não à toa, né? Teto de gastos. Teto de gastos, bloqueando. E daí deu pandemia. Pandemia, né? A gente sabe, eles imprimiram dinheiro a rodo, Auxílio Brasil, 1000 coisas, aí explodiu a dívida brasileira, vai no auge, foi a quanto lá em 2020? 87? 87 praticamente, e depois vem o ajuste feito pelo governo federal, pela gestão Guedes, e eles fizeram um ajuste brutal de corte de gasto, e isso, diga-se passagem, foi muito em cima, inclusive, dos funcionários públicos, que não ficaram sem reajuste, mas também, né, não foram nem demitidos, enquanto no mercado da vida real, das pessoas que pagam a conta do funcionalismo público, houve muita demissão, muita empresa quebrou com a pandemia e todos os problemas que a gente conhece, e 2022, com a bodeada que deu o nosso amigo Guedes, né? A dívida caiu, ele entregou uma dívida 71,68, mais baixa do que ele pegou. Então, uma parte sim, uma parte é uns bilhões ali que ele passou adiante para o próximo governo. Agora, na prática, o que aconteceu depois? Depois que ele sai do governo? 73, 75, né? 76 já. Já está em 76. E assim, a gente discutiu isso no Tapa, né, Júlio? Quanto que vai chegar a dívida até o final do primeiro mandato, desse novo mandato do Lula, né? E assim, essa é a conta que a gente tem que prestar atenção. Isso em percentual do PIB, né, pessoal? Então vamos ver que número em reais, vamos falar de mundo real. Evidente que esse número aqui não é mundo real, porque a gente nunca vai ver esse número no decorrer das nossas vidas. Mas a gente tá falando aqui de trilhões, que é milhões de milhões aqui, esse número que tá sendo expressado aqui, aquele M maiúsculo ali é milhões, então mais milhão na frente, então é milhões de milhões, que é trilhões. Quanto que o Guedes deixou lá pro Haddad? 7,2 trilhões de reais de dívida, né? Passando pandemia aqui, chegou em 7,2 trilhões de reais e agora está o último dado aqui de abril de 2025, 9,2 trilhões também, quase. Então, subiu 2 trilhões de reais em 2 anos e pouco de mandato do Haddad e Lula. Então, aqueles 60 e poucos bilhões lá não é o problema, entendeu? Tem outra coisa, ok? Também tem os 60 e poucos bilhões, que seja no pior dos cenários, que seja os 100 e poucos bilhões ali dos precatórios, eles querem botar tudo isso na conta, botem tudo isso na conta,
Mesmo assim, tem 2 trilhões aqui, galera. Tem 1,8 trilhões que eles não explicaram. Da onde que tá sendo o problema. Receita eles estão tendo. O dinheiro tá entrando, porque eles estão arrecadando, tá todo mundo pagando aí um monte de imposto. Então, o problema não é esse, né, pessoal? Tem como comprar essa ação? É. A tendência aqui, quem é o pessoal dos gráficos aqui? Isso aqui olha aí, cadê o suporte? Isso não tem. Vai pra lua. É lua. A gente ri porque tem que rir, né, pessoal? Vai fazer o quê? Vai comprar mais Bitcoin, a única coisa que sobra de alternativa. Mas vamos pro... vendido nisso aqui é comprar Bitcoin. Exatamente. E o último gráfico aí que a gente tem, né? Nisso aqui, né? Entrar comprado nisso aqui é comprar Bitcoin. Exato. E o último gráfico, o outro argumento que ele deu lá, né, sobre a Argentina, vamos ver. Então tá, a Argentina fez todo aquele ajuste fiscal para aumentar a quantidade de pobres na Argentina. Então vamos ver se é isso que está acontecendo na Argentina, né? De fato, o argumento funcionou por um certo tempo. O Milei, ele assume após esse número aqui, né? Então esse número aqui é reflexo do Milei, ou assim... Não. É um cenário muito gigantesco de coisas, né? Mas já estava na gestão do Milei. Aqui já era a gestão do Milei. Isso é importante, sim. Tipo, o Milei pegou um governo que estava com uma inflação mensal de 25%. Um cenário de desastre fiscal muito maior do que... Nem compara com o cenário que o Haddad pegou. Então, ele pegou uma hiperinflação plantada pelo Sérgio Massa, que era aquelas Leliques lá, e que eles tinham basicamente posto uma bomba inflacionária. Até o nosso amigo Armínio Fraga, né, que a gente tanto cita aqui, que faz consultas telepáticas com o presidente Lula, ele falou que... agora está com medo. A Argentina estava caminhando para uma hiperinflação. E foi isso que provocou o aumento da pobreza. É óbvio, porque quando tem muito mais dinheiro injetado na economia, ele leva meses para anos para ser processado. E foi nesse cenário que o Milei fez o ajuste fiscal. E sim, a pobreza aumentou. Mas como é que está a pobreza nesse gráfico do final do semestre de 24? 38 já menor aqui do que desde 2022. 38% da população despencando versus o que ele pegou. E isso a mídia não tá falando mais, né? Isso não é dito na mídia tradicional, né? Esse número aqui foi alardeado. Todo mundo falou, tu vai ver, se for botar no Google aí, tu vai ver todos os portais do Brasil falaram sobre isso, mas esse número aqui ninguém falou mais. E esse número já foi divulgado há alguns meses. E eles não estão sendo... Ninguém está falando sobre isso. E esse é o do número do final do ano passado. Com o crescimento econômico que a Argentina está tendo agora, mais de 5% nesse início de ano, anualizado, já vai cair mais ainda esse número. Então, prepare-se, pessoal, até o final do governo Milei, a gente ver esse número cair bastante. Podem vir me cobrar. A não ser que ele mude política e passe a adotar as políticas lulistas. Eu pensei que você ia falar assim: prepare-se, pegue essas malas e muda para a Argentina. Talvez seja necessário, né? Mas é isso, né, Júlio? É isso. Tá explicado aqui, pessoal, essa grande estratégia do governo federal brasileiro, que é aumentar imposto para nada. Aumentar imposto para aumentar a dívida. Nada está sendo resolvido. Mandem esse episódio para aquele seu grupo de amigos que precisa da explicação do que está acontecendo com os números do governo federal. Ouçam os episódios do Tapa da Mão Invisível, que a gente já falou sobre isso várias vezes, mas aqui a gente está mostrando gráficos, a gente está explicando mais didaticamente, mas ouçam o Tapa da Mão Invisível também. Era isso, Fux? É isso aí. Até o próximo. Bora.